Novidades da New York Comic Con, a versão jornalista de Neil Gaiman e Guido Crepax pela Pipoque Nanquim. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. A editora Pipoque Nanquim vai lançar aqui no Brasil uma coleção do Guido Crepax. Essa notícia, na verdade, vazou do catálogo da AM Books, que é uma agência que licencia vários títulos, entre eles uma coleção do Guido Crepax que é publicada pela editora Fantagraphics e que vai servir como base para a publicação da Pipoque Nanquim. Começaram a surgir alguns prints, a circular alguns prints desse catálogo, que é o catálogo de outono da agência, em que os direitos de alguns materiais dessa coleção do Guido Crepax já estavam anunciados como vendidos para o Brasil para a Pipoque Nanquim. Vamos comentar um pouquinho quais são esses títulos. Horror and Evil Spells, que são histórias da Valentina, em que ela vai enfrentar antagonistas sobrenaturais, vai lidar ali com magia, com ocultismo, com seres místicos. Science and Fiction, histórias do Crepax que foram escritas durante a Guerra Fria e que vão mesclar elementos de ficção científica com uma análise social dos eventos que ocorreram naquele período em que essas obras estavam sendo publicadas. Private Life, essas histórias elas vão reunir vários momentos íntimos da vida da Valentina e do seu parceiro, o Philip. A gente vai ser apresentados a memórias da infância dos dois e também os marcos do relacionamento de ambos. Esse também pode ser considerado um retrato da vida em Milão nas décadas de 60 e 70. Literary Adaptations, que vai reunir várias adaptações literárias que o Crepax publicou ao longo da sua carreira. A gente associa muito o Crepax a títulos eróticos, às obras eróticas que ele lançou, mas ele também fez várias adaptações literárias que estão reunidas nessa obra aqui. Belinda, histórias de outra personagem clássica do Crepax, né? A gente tem duas personagens emblemáticas do Crepax, a Valentina e a Belinda, e vale reforçar aí que essas histórias já sim têm esse cunho mais erótico. Tanto Valentina quanto a Belinda podem ser classificadas como HQs eróticas. Isso que eu comentei aqui são várias histórias que foram agrupadas de acordo com as suas temáticas. Então, essa divisão que a gente está comentando aqui foi a divisão que apareceu no catálogo da AM Books, que está designada para a editora Pipoque Nanquim aqui no Brasil. A gente entrou em contato com a PN para tentar descobrir mais detalhes, para trazer mais novidades aqui para vocês, mas o que a editora nos disse é que eles vão anunciar oficialmente a publicação dessa coleção do Crepax na CCXP e que todos os detalhes de fato vão ser revelados na live de anúncios para 2024, uma live tradicional já que a Pipoque Nanquim faz no começo do ano. Eles disseram pra gente que vai ser em fevereiro e que aí sim nós vamos saber data de publicação, a gente vai ficar sabendo, por exemplo, qual que é a ordem, né? O que vai ser lançado primeiro dessa coleção. O que a gente pode adiantar é que a Pipoque Nanquim vai usar o material da Fantagraphics como base, a coleção da Fantagraphics como base, mas que a coleção da Pipoque Nanquim não vai ser idêntica à da editora norte-americana. Para concluir aqui, uma breve introdução. O Guido Crepax, ele teve uma carreira muito extensa, é um quadrinista que influenciou várias gerações de quadrinistas que vieram depois dele e que foi publicado aqui no Brasil algumas vezes, principalmente com a sua personagem mais famosa, a Valentina. Ela foi lançada pela editora Martins Fontes, foi lançada pela LPM, foi lançada pela Conrad e agora a gente vai poder ter aí Pipoque Nanquim nessa lista de editoras. A Veneta fez um novo post misterioso no Instagram, dessa vez sobre um certo Neil Gaiman. Isso mesmo, a Veneta vai publicar Neil Gaiman no Brasil, mas ela ainda não revelou qual que vai ser o título. Ela deixou, na verdade, uma pista. Você já conhece o Gaiman escritor e quadrinista, agora vai conhecer o Gaiman jornalista, era o que estava escrito no post. E a gente sabe que, de fato, a carreira do Gaiman começou com jornalismo. A primeira obra que o Gaiman publicou de todas foi uma biografia da banda Duran Duran, inclusive essa é uma das apostas para o título que a Veneta pode publicar, e a gente quer saber de você. Deixa aqui nos comentários o que você acha que é esse título da Veneta, qual que é a obra do Gaiman jornalista que a Veneta vai publicar. A New York Comic Con aconteceu nesses últimos dias, de quinta a domingo, e como de praxe a gente tem várias novidades. Uma das mais badaladas é a criação do selo Ghost Machine e a gente já te explica o porquê. O selo vai ter 4 universos interconectados e olha só os nomes que estão fazendo parte desse projeto. Geoff Jones, Brian Hitch, Gary Frank, Maital Zut,
Brad Meltzer, Jason Fabok, Francis Manapul, entre outros. E ainda tem até quadrinista que não foi anunciada ainda, porque tem contrato com outra editora e por enquanto não pode fazer esse anúncio, né, por causa desse contrato. As obras vão ser lançadas via Image Comics e esses criativos vão todos fazer parte do projeto, não só assinando os títulos, mas encabeçando tudo. O Ghost Machine é descrito como um selo criado pelos próprios quadrinistas, que vai ser gerido por eles e todas as propriedades intelectuais vão ser desses artistas. O primeiro lançamento do selo vai acontecer em novembro e se chama Geiger Ground Zero. É um prequel em 2 partes da série Geiger, que já foi lançada pela Image Comics, é uma série do Geoff Johns e do Gary Frank. Isso vai ser melhor introduzido com Ghost Machine número 1, um quadrinho de 64 páginas que vai ser lançado em janeiro do ano que vem e que vai trazer um pouco de cada um desses 4 universos do selo Ghost Machine. Vai ser como a introdução oficial dessa linha de quadrinhos. O que é interessante dizer é que esses quadrinistas que estão fazendo parte do Ghost Machine, eles vão ser exclusivos do selo, ou seja, eles vão ter que deixar os trabalhos com Marvel e DC, e isso é interessante também pensando naquilo que eu falei da propriedade intelectual. Essa é uma tendência hoje dos quadrinistas buscarem deter as propriedades intelectuais dos seus trabalhos, serem integralmente donos daquilo que eles estão criando, né, daquilo que eles estão colocando no mundo. Eles deixam isso muito claro no texto de anúncio do Ghost Machine. Eles publicaram um comunicado que traz um pouco sobre isso. Abre aspas. Nossa ambição para o Ghost Machine é ir além dos super-heróis, introduzindo novos gêneros, personagens e universos compartilhados totalmente em copropriedade de todos os criadores envolvidos. Vemos isso como o futuro de como os criativos trabalharão e manterão o controle criativo e participarão de forma significativa no sucesso do projeto como nunca antes. Não somos apenas uma empresa de quadrinhos, somos a primeira empresa de mídia desse tipo, totalmente de propriedade e operada por criadores, nascida do desejo de criar e ter sucesso juntos. Os quadrinhos da Ghost Machine ainda não têm nenhuma previsão de publicação no Brasil. Tá gostando das notícias do nosso giro? Então deixa seu like aqui. Esse é o momento reservado para você deixar o like. Eu sei, a gente às vezes se distrai, assiste o vídeo inteiro e não deixa o like, mas esse vai ser o momento reservado para isso. E você também pode apoiar o Fora do Plástico, sabia? apoia.se/Fora do Plástico, lá você fica sabendo de tudo, como apoiar e quais são os benefícios que a gente te dá em troca. Falando em New York Comic Con, vamos trazer algumas atualizações, algumas novidades reveladas durante o evento. A primeira delas é que Lore Olympus vai sair do hiato. A Rachel Smith, que é autora de Lore Olympus, revelou que no dia 11 de novembro teremos capítulo novo de Lore Olympus no Webtoon, onde a série é lançada originalmente, você inclusive consegue ler tudo lá pelo Webtoon. Ela também é publicada de forma impressa, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo e no Brasil. E aqui no Brasil ela sai pela editora Suma, foram 3 volumes até o momento. Outro destaque é que Lore Olympus venceu o Harvey. Esse é mais um dos Harveys que Lore Olympus vence por melhor webcomic. E para fechar aqui, também temos previsão de conclusão da série. A Rachel Smith está prevendo concluir Lore Olympus em 2024, então a série que começou em 2018 deve ser concluída no próximo ano. A DC vai retomar o selo Elseworlds, que é um selo que estava, vamos dizer assim, aposentado desde 2003, e agora a gente vai ter 6 novos títulos para esse selo que vai trazer ali os heróis de forma não convencional, né? Como se fossem universos paralelos em nada afetados pela cronologia, que estão ali realmente num universo à parte. Vamos falar então desses 6 títulos dessa retomada. Começando com Gotham by Gaslight, a Era Kryptoniana, que é meio que um Batman e a Liga da Justiça no universo vitoriano. Tem também Batman The Barbarian, que acho que a gente não precisa falar muito mais, né? É o Batman no universo de espada e feitiçaria, lá Conan o Bárbaro. Dark Knights of Steel All Winter, que vai trazer o Exterminador tentando descobrir por que o mundo entrou numa espécie de nova Era do Gelo. Green Lantern Dark, que vai ser ambientado num mundo pós-apocalíptico e protagonizado pelo Lanterna Verde. Também tem Batman Nightfire, que vai trazer o Bruce Wayne viajando no tempo depois que Gotham foi destruída por um incêndio. E para fechar, DC vs Vampires World War V,
que é um título também mais sobrenatural que vai trazer a Bárbara Gordon como rainha dos mortos-vivos. Agora eu quero saber de você, o que você achou dessa retomada do Elseworlds, o que você tá esperando, o que vai dar aqui desses títulos, conta pra gente. Outra novidade é que Jason Aaron foi anunciado como roteirista da Action Comics pro ano que vem. Ele vai escrever uma história chamada Eu Bizarro, que vai ser publicada em 3 edições da revista Action Comics, de 1061 ao número 1063. E ele vai ser acompanhado pelo artista John Timms. Lembrando que o Jason Aaron foi por bastante tempo quadrinista da Marvel, ele escreveu uma fase muito emblemática do Thor e também teve aquela fase dos Vingadores e ainda é o roteirista de Scalpo. E essa adição do Jason Aaron à revista Action Comics vai fazer parte de uma iniciativa, de um evento da DC para o ano que vem chamado Superman Superstars. Também foi anunciado o retorno de Hellblazer e a reunião da dupla C. Spurrier e Aaron Campbell, responsável por aquela fase do Hellblazer que foi publicada aqui no Brasil em O Universo de Sandman. A série vai chamar John Constantine Hellblazer Dead in America e vai ter 8 edições, começando a ser publicada no dia 16 de janeiro do ano que vem. E para fechar as rapidinhas da New York Comic Con, Chip Zdarsky vai estar nos Vingadores. Ele vai ser responsável por Avengers Twilight, ao lado do Daniel Acunha, uma série que vai ter 6 edições e que vai trazer um futuro em que a Era dos Heróis acabou. A previsão de lançamento é para o dia 17 de janeiro. Pré-vendas da semana, começando com o box do Conan, que a editora Pipoque Nanquim está lançando. Essa, na verdade, é uma reimpressão. O box reúne os 3 livros do Conan que a Pipoque Nanquim tinha publicado, agora em uma nova edição, e ele ainda tem um pôster exclusivo, um novo marcador para cada um dos livros e ainda um livreto com conteúdo especial exclusivo. Só para reforçar, pessoal, esses são os livros do Conan, literatura, não são os quadrinhos da Glenar, não é o Conan da Glenar, em nada tem relação. São os livros do Robert E. Howard, que agora a editora Pipoque Nanquim está reimprimindo. A previsão de lançamento é para o dia 22 de dezembro. No Catarse temos a pré-venda de O Amante de Lady Frankenstein, que vai ser lançado pela editora Risco. Esse é um quadrinho do Hernán Goya e da Patrícia Breccia, o sobrenome não deixa mentir, né? Patrícia Breccia, que é filha do Alberto Breccia, e que vai estar aqui no Brasil para CCXP agora entre o finalzinho de novembro e o início de dezembro. E a Patrícia vai vir naquela parceria que a CCXP faz com editoras, então a Risco está colaborando para a vinda da Patrícia Breccia e vai lançar a obra durante o evento. Então, O Amante de Lady Frankenstein tem previsão de lançamento durante a CCXP em dezembro. Você pode apoiar o quadrinho até o dia 3 de novembro. Também está no Catarse Pobrefobia, um quadrinho da editora Draco, que é inspirado nos relatos de pessoas em situação de rua, ouvidos pelo padre Júlio Lancelotti, ao lado do roteirista Rogério Faria. Essas histórias foram transformadas em 4 quadrinhos que estão reunidos em Pobrefobia e foram desenhados por Laura Taide, Lila Cruz, Luísa Lemos e Rafael Salimena. Além disso, a cada exemplar de Pobrefobia vendido na campanha do Catarse, a editora Draco vai doar R$5 para a paróquia do Padre Júlio Lancelotti, que tem todo um trabalho envolvendo as pessoas em situação de rua. E também o Padre Júlio vai distribuir 500 exemplares do quadrinho para essas pessoas que estão em situação de rua, para que elas possam ter contato também com a obra. A previsão de lançamento da HQ é para o mês de dezembro e você pode apoiar a HQ até o dia 8 de novembro. O giro de hoje fica por aqui, obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu like. Você sabia que você também pode conferir o nosso giro lá no Instagram? Ele sempre sai às sextas-feiras, essa é uma publicação já tradicional da nossa página no Instagram e sempre tem notícias diferentes daquelas que saem aqui no giro de domingo. Você também pode apoiar o Fora do Plástico, esse é um convite que a gente te faz e que é algo muito importante pra gente, porque quando você apoia, você faz com que iniciativas como o nosso giro continuem acontecendo. A gente precisa disso para manter o nosso trabalho aqui. Então seja apoiador ou apoiadora em apoia.se/Fora do Plástico. Lá você confere todas as recompensas, mas eu garanto que vale muito a pena. Até a próxima!